Abrimos a programação da manhã com um painel que tem por tema Cooperação para o Desenvolvimento da Bioeconomia Panamazônica, Rota de Integração Regional e Internacional. Este debate propõe refletir sobre como a integração regional e a cooperação internacional podem fortalecer a bioeconomia nos países da Panamazônia. Também discutir as oportunidades e os desafios relacionados às rotas logísticas e como essas rotas podem, ou não, se tornar caminhos para o fortalecimento da bioeconomia, da sociobiodiversidade e das economias dos territórios. O painel também traz para o debate questões geopolíticas e econômicas, como o papel crescente da China na região, os impactos dos grandes investimentos em infraestrutura, os desafios climáticos que afetam rotas tradicionais, além da necessidade urgente de construção de políticas públicas regionais, coordenadas e que sejam capazes de promover um desenvolvimento que alie competitividade, justiça social e sustentabilidade. A mediação desse painel será conduzida por Mark Brito, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, com MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele é diretor de Desenvolvimento Regional na CEPLAN e tem ampla experiência nas áreas de gestão pública, desenvolvimento sustentável, recursos florestais e administração de unidades de conservação, atuando especialmente na criação e gestão de programas e projetos públicos. Participam desse painel como convidados o senhor ministro João Carlos Parkinson de Castro, ministro e coordenador nacional dos corredores rodoviário e ferroviários biooceânicos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É graduado em Economia, acumula experiência nas áreas de integração regional e infraestrutura, com atuação em missões diplomáticas em países como Suíça, Rússia, Peru, França e Irlanda. Também compõe esse painel como convidado o doutor Ricardo Brandão dos Santos, secretário de Estado de Planejamento, e a doutora Marta Cerqueira Melo, pesquisadora de Relações Internacionais da CEPLAN e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Ela é doutora em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas e mestre pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com foco em Economia Política Internacional e Integrada Sul-Americana. Ela atua na articulação entre Brasil, Peru e Bolívia, prestando assessoria técnica para projetos de integração, desenvolvimento territorial sustentável e logística panamazônica. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e desenvolve projetos interinstitucionais na América do Sul. Então, convido nesse momento o mediador e os painelistas para que subam ao palco e conduzam esse debate. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite ao Sapien, né, que está proporcionando aí esse momento muito rico, né, de discussão sobre a bioeconomia na Amazônia. Né. Também dou as boas-vindas aos nossos palestrantes. Né, são pessoas altamente capacitadas para discutir, né, a temática das rotas de integração e a bioeconomia. Né, estão no dia a dia, estão estruturando políticas, estão colaborando com políticas, estão liderando processos importantes para que, de fato, a região amazônica e, especificamente, o Acre, né, sejam beneficiados com essas iniciativas, né, de comércio exterior, enfim, de relações comerciais com outros países. Amigos, essa é a nossa Panamazônia, né, que é o foco aqui do nosso painel hoje. Né? São 841 milhões de hectares, né? 85% desses 841 milhões de hectares está coberto por vegetação natural. Então, observe o potencial que os países da América do Sul, né, alguns deles, têm com relação à bioeconomia. Né? Talvez seja o maior repositório de recursos da bioeconomia do mundo, né, seja a Panamazônia. 77% está coberto por florestas dessa região, 12,3% por agropecuária, né, outras vegetações, enfim, né, cerrado, lavrado, 7,8%, corpos d'água, 2%, lembrando que a gente tem o rio Amazonas e diversos rios, né, fantásticos, e sem vegetação, que são áreas urbanas, enfim, áreas, né, que têm infraestrutura, 0,7%.
Então, ter 77% coberto de florestas, enfim, é uma riqueza, talvez seja até imensurável, não é, Marta? Porque, de fato, a gente tem essa riqueza não só econômica, mas também tem uma riqueza cultural, né, ambiental, gigantesca nessa região da Panamazônia. Então, só para vocês terem uma ideia da região que a gente está falando, né, e de como ela, de fato, pode e deve jogar, né, numa posição muito importante, né, tanto na área da economia, mas também na área de mudanças climáticas, né. E aí eu trago para vocês, né, uma visão, né, de como as coisas estão acontecendo. Em 2000, você vê aí no mapa do Brasil, né, é um mapa de exportações, né, dos principais países que o Brasil estava exportando seus produtos. Então, você vê ali os Estados Unidos dominando, né, principalmente o Sul, Sudeste, Nordeste. Em 2010, né, isso começa a mudar, você começa a ver uma estrelinha amarela ali chinesa aparecendo. E em 2021, basicamente, você tem a China dominando as exportações do Brasil, né? Então, é só para a gente trazer aí esse contexto de como a China, de fato, hoje, não só no Brasil, mas na Panamazônia também, ela tem uma influência gigantesca, né? E a China, claro, ela tem a nova Rota da Seda, né? É uma rota estratégica para ela, que ela vem desenvolvendo há muitos anos, né? E diferente de outros países que fazem um domínio, né? Enfim, eu tenho um especialista aqui que pode falar muito melhor que eu, mas que tem um domínio econômico, né? Através, né, de guerras, enfim, de conflitos. A China, ela vem fomentando uma estrutura fora da China para que ela possa ter acesso a recursos estratégicos, né, para ela, né? Então, ela criou uma nova Rota da Seda. Aqui na América do Sul, tem relação com todos os países. O Brasil representa aproximadamente 45% dos investimentos chineses na América do Sul, né, e 4% dos investimentos chineses no exterior, né? Então, o Brasil joga um papel muito importante, né? A maior participação aqui na América do Sul dos chineses está aqui, né? E o Brasil também tem suas rotas. Recentemente, o governo federal criou, né, 5 rotas de integração. A gente tem a Ilha das Guianas, a Amazônica, Quadrante Rondon, Bioceânica do Capricórnio e Bioceânica do Sul. Especificamente o Acre, né, aqui está na Rota 3, na Rota Quadrante Rondon, né, que é essa rota que a gente está lutando agora para consolidar, né. Essa é a Rota Quadrante Rondon, né. Então, a princípio, seria só a BR-317, mas acabou tendo uma modificação e a BR-364 ela entrou nessa rota também, né. Mas toda a discussão que a gente tem feito, né, no governo, enfim, a gente tem colocado que é importante agora a gente consolidar a 317, né? É a que tem a melhor infraestrutura, enfim, melhor custo-benefício, né, para o investimento, inclusive estrangeiro, que vai ser feito e pode ser feito nessa rota, né? Enquanto que a BR-364, a gente, né, vê depois como uma segunda fase, uma segunda perna. Mas é importante agora a gente estar discutindo, de fato, esse corredor da BR-317. E aí a gente tem essa questão da cooperação, né, que foi a palavrinha que apareceu ali, né, para a bioeconomia, né? Então, a gente tem aqui países que fazem fronteira nessa questão da Panamazônica com o Brasil, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. Então, vejam só o mercado que o Brasil alcança e pode alcançar, né? A gente tem essa questão do alinhamento estratégico. Então, é importante, né, que essas rotas possam promover o desenvolvimento econômico, né, facilitando o comércio e a mobilidade, né, e incentivando e, principalmente, considerando alguns instrumentos de relações internacionais, como o Acordo Quadro Brasil-Peru e o Mercosul, né? Então, quando a gente fala de rota, a gente tem que se aprofundar nesses instrumentos também, né? O Acre, em específico, tem se posicionado em alguns momentos, né, importantes no desenvolvimento desses instrumentos. E também a questão de verificar os planos de desenvolvimento para a bioeconomia nessa região. Então, não dá para o Brasil pensar sozinho no seu plano de bioeconomia. A gente discutiu aqui no primeiro dia, né, a Estratégia Nacional de Bioeconomia e o Plano Nacional de Bioeconomia. Mas a fronteira da Amazônia, da Panamazônia, ela não termina no Brasil, né? Então, qual é a relação do Brasil também com os outros países e os seus planos para a bioeconomia,
pensando como, né, como a Panamazônia. E levar em consideração a promoção também do desenvolvimento sustentável por meio da bioeconomia e de novas rotas também, né, necessitando de uma colaboração internacional de fato eficaz, né? Então, o Brasil precisa, como um grande jogador, um grande player nessa área, né, ter, de fato, uma relação de colaboração com os países, com o restante dos países. E aí a gente, como eu coloquei no início, né, os investimentos da China nessa infraestrutura da Panamazônia são muito importantes. A gente vai ter um detalhamento disso no restante dos painéis, mas a gente tem 2 grandes projetos estratégicos que a China, né, está liderando, junto com, né, com alguns países, mais em específico o megaporto de Xangai, né, a ferrovia Brasil-Peru. Então, são 2 grandes projetos de infraestrutura. Xangai já está acontecendo, já foi inaugurado, já está, né, funcionando. Agora está numa questão de definição de como, de fato, vai se integrar aos outros portos e ao Brasil, enfim. E a ferrovia Brasil-Peru, enfim, tem se falado muito. O governo chinês já abriu um diálogo novamente com o governo brasileiro, enfim, né? E o impacto esperado que a gente, né, tem dessa rota, dessa questão da China, é a reestruturação do comércio transcontinental do Brasil, né? E o potencial fortalecimento da bioeconomia, que vai facilitar, através dessa rota, enfim, dessas estruturas que a China tem colocado, o escoamento dos produtos para o Pacífico, para a Ásia e também ali para o oeste dos Estados Unidos, né? Califórnia, enfim, a gente tem um mercado também potencial lá, né? A gente tem alguns desafios, né? A gente vive isso aqui no Acre no dia a dia. São os riscos socioambientais, enfim, ameaça à soberania local, né? A gente, durante o desenvolvimento do projeto do Porto de Xangai na China, a gente ouviu algum ruído ali, enfim, né, em termos de direitos trabalhistas, enfim, tudo. E a importância estratégica dessa rota para o Pacífico, né? Claro, ela é fundamental para o comércio e integração regional. A gente tem mudanças climáticas como um fator de urgência, né? Então, problemas em rotas tradicionais, como o Canal do Panamá, também problemas políticos, né? A gente tem a questão dos Estados Unidos mudando completamente a chave agora, né? Então, o Canal do Panamá já houve ruído ali, né? Enfim, de como é que ele vai funcionar, e isso acaba, então, voltando o olhar para rotas alternativas, né? No nosso caso aqui, a Rota Quadrante Rondon é uma alternativa para o Canal do Panamá. A diversificação comercial, né? Então, essas rotas podem escoar tanto commodities agrícolas quanto produtos da bioeconomia amazônica. Então, é super importante que os contêineres também sejam pensados para a bioeconomia. Acesso ampliado a mercados globais, né? Então, você facilita exportações para a Ásia e Estados Unidos, fortalecendo a economia regional. E aí tem algumas perspectivas de dos países vizinhos sobre essa integração, né? A gente tem planos de infraestrutura em destaque, né? O Peru tem o seu plano de ampliação. Então, o Peru ele vem em direção ao Acre, ampliando essa infraestrutura, e o Acre precisa se preparar para esse grande encontro. A gente está já trabalhando nessa relação, né? Então, você tem Peru e Bolívia expandindo suas redes, com financiamento internacional também, né? O Peru, como eu falei, já tem um planejamento detalhado, né, e focado nisso. A gente tem esse papel da cooperação regional, né, que é essencial para conciliar esse crescimento econômico com preservação ambiental. A gente sabe da situação do Peru com relação à mineração, à madeira ilegal, né, enfim. Tem essa questão também importante que a gente não pode deixar passar esse contexto aqui para o Acre. E a necessidade de alinhamento, né, então, a gente tem essa visão dos países da Panamazônica enxergando essa integração como oportunidade estratégica, né, e crucial para garantir a distribuição justa desses benefícios. E aí a gente discutiu ontem aqui, né, aliás, anteontem, a questão da sinergia entre o agronegócio e bioeconomia. Todos os corredores praticamente estão sendo construídos para o escoamento de commodities, né, que advém do agronegócio. Como é que essa sinergia vai ser feita, né? Então, como é que a gente vai pensar a logística integrada, né? A madeira, a castanha, a borracha, o nosso artesanato, né, os alimentos que vêm da floresta também, como é que ele se integra, né, nas cadeias também de commodities, né? Então, é uma grande oportunidade também para a Amazônia e para os países da Amazônia e para os estados da Amazônia, né, de fato, para colocar seu produto, né? Então, como é que a gente coloca nossas frutas em Nova York, né, frescas, enfim, com um preço bem atrativo, né? Desafios do equilíbrio também, então, é essencial garantir que essa convivência, né, entre o agronegócio ocorra de forma sustentável, né, sem que um setor prejudique o outro,
Então, a gente discutiu aqui anteontem como a gente absorve e aplica toda a tecnologia, né, que foi desenvolvida no Brasil pelo agronegócio na bioeconomia, né? Enquanto a gente ainda trata algumas cadeias da bioeconomia, né, de maneira ainda muito incipiente, a gente tem um agronegócio totalmente tecnológico, enfim, usando várias ferramentas que podem ser aplicadas. Então, a gente tem esse desafio de levar toda essa tecnologia do agronegócio para a bioeconomia. O potencial competitivo também, né? Então, a parceria entre o agronegócio e a bioeconomia pode impulsionar a competitividade regional da Panamazônia, né? Você unir toda essa tecnologia, né? E aí, de fato, o nosso cacau, competir com o cacau, né, de outros países aí, né, que também produzem muito, e a promoção de práticas sustentáveis. Então, essa troca de conhecimento, né, entre os países, enfim, através das rotas, né, deve também acontecer. A facilitação do comércio exterior, então a gente já falou isso aqui também, né, a expansão do comércio da bioeconomia via essas rotas, a valorização das novas rotas também é essencial para que a gente não se concentre, enfim, nas rotas que já acontecem. Tecnologia como via mão dupla, né, então a volta dos produtos, né, a volta dos containers pode incluir máquinas, insumos, tecnologia, principalmente da Ásia, para a gente poder agregar valor, né, e inovação à nossa produção regional, né. A gente vive uma discussão hoje, né, dos sistemas agroflorestais, de como a gente mantém os jovens nos sistemas agroflorestais na Amazônia, né. Então, a gente tem uma questão de permanência do jovem ali naquela área, né, principalmente pela questão do sol, pela questão do esforço que é feito, o jovem não fica ali. Por outro lado, também a gente tem uma questão de saúde das comunidades, enfim, das pessoas ali que estão trabalhando naquela área, né? Então, acho que trazer essa tecnologia também como a volta, né, dessa rota é muito importante. A criação de políticas públicas sustentáveis, né? Então, de fato, a gente tem que ver essa integração de políticas públicas entre países, entre estados, olhando acordos comerciais, né, que sustentem esses fluxos, né, levando em conta questões climáticas, ambientais e sociais. E aí a gente também tem a questão do impacto das rotas, né? Não dá para a gente ter várias lições aprendidas no Brasil hoje, né? A gente tem a Transamazônica. Nesse momento, a gente vive um dilema com a BR-319, né? Asfalta, não asfalta, o que a gente faz, qual o modelo que se leva para ali. E a gente tem que aprender com o passado, olhar para o passado, ver o que não deu certo, olhar o que está dando certo no restante do mundo, trazer, né, essas tecnologias para que a gente, principalmente, não aumente o desmatamento, né, e aumente a renda de quem está ali naquelas rodovias, principalmente. Ter o compromisso com a sustentabilidade e ter uma abordagem integrada e participativa aí para poder, né, enfim, reforçar a relevância do planejamento conjunto, monitoramento contínuo e adaptação às realidades locais. Então, é isso, amigos. Eu queria só reforçar, né, então, essa questão do planejamento, né. A gente teve uma conversa muito longa ontem com o embaixador, né, e, de fato, a palavra planejamento apareceu muito, e também ele vai falar de uma palavra que é muito importante para a gente, que eu vou deixar aqui no final, que é a governança, né. De fato, hoje, a falta de governança na Amazônia, e no restante dos países também, para mim, o grande problema, né? E a gente, num momento, agora, bem oportuno, em que essas rotas estão sendo estruturadas, de fato, para mim, é a palavra-chave. A gente tem que, de fato, cuidar da governança, né? Governança fundiária, governança social, governança econômica, ambiental, né? E também a governança do futuro. A gente tem que pensar ao longo prazo, né? Então, a gente também tem que fazer essa reflexão de como essas rotas vão estar daqui 10, 20, 30 anos, pensando em cenários futuros. Não dá só para pensar para o agora, atendendo uma demanda de agora, né? E o futuro ficar aí, né, enfim, em segundo plano. Então, muito obrigado. Eu vou, nesse momento, agora passar para a Marta. Bem, começo me apresentando. Eu sou da Bahia. O meu interesse e a minha aproximação com a Amazônia advém do interesse pelas regiões prioritárias, né, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional brasileira. Então, regiões com
menor desenvolvimento relativo em relação ao sul-sudeste brasileiro e que é um fenômeno que se reflete também na própria integração regional sul-americana. Ou seja, a gente vem de uma realidade em que o Cone Sul, né, pensando a experiência brasileira de integração com a Argentina, Paraguai, Uruguai e, em alguma medida, até com a Bolívia, tem um histórico e um aprofundamento mais amplo do que, necessariamente, essa relação do Brasil com o Centro-Norte, que abrange também a Pan-Amazônia, né, os demais países amazônicos que compõem a Amazônia continental, mas também para as outras regiões brasileiras, pensando a dinâmica do desenvolvimento regional interno brasileiro. Então, pensando aí essa relação do Norte, do Nordeste e até do Centro-Oeste, nesse contexto mais amplo da América do Sul. Só uma pequena correção também, né? Eu não atuo atualmente mais como consultora do Fórum Econômico, Fórum Empresarial de Desenvolvimento e Inovação aqui do Acre e da CEPLAN, mas atuei, e essa foi uma experiência muito interessante para, claro, aplicar já conhecimentos de pesquisa, mas aprofundar esse entendimento, esse conhecimento da relação na tríplice fronteira Brasil, Bolívia e Peru, que o meu olhar para a Pan-Amazônia reflete um pouco mais o olhar para esses 3 países, que são países que eu venho buscando conhecer a partir do meu processo de pesquisa, que envolve investigações também etnográficas, então, de visitas, entrevistas, e um aspecto relevante também, que vocês vão poder observar também na apresentação, é o esforço de articular as visões não apenas do poder público e do setor empresarial em geral, mais diretamente envolvidas com a agenda da integração de infraestrutura sul-americana, mas também da sociedade civil. Então, algumas imagens que vocês verão aí na apresentação refletem um pouco dessas viagens, né, a nível do Brasil mesmo, alguns estados, Maranhão, Tocantins, Pará, além do Acre e de Rondônia, nessa investigação e realizando essas entrevistas, que foi parte do meu processo de pesquisa de doutorado, e também aqui na Bolívia e no Peru, principalmente os departamentos de Pando e Beni, na Bolívia, e de Madre de Deus no Peru. Então, a ideia é a gente pensar nessa integração do Brasil e, de maneira mais ampla, com a Pan-Amazônia, numa provocação de que, se essa infraestrutura e as rotas, elas, de fato, têm refletido e de que forma elas podem refletir, significar um caminho para a valorização, a agregação de valor, né, para todas as cadeias e os diferentes modos de vida também que compõem esse território. Então, eu trouxe aqui para essa conversa, a ideia é que seja, né, uma conversa com os painelistas, com vocês que estão participando também sobre o tema. Então, eu gostaria de explorar 3 ideias básicas sobre esse tema. Então, primeiro, que no passado recente, a provisão de infraestrutura na Pan-Amazônia, ela tem sido um reflexo da provisão de infraestrutura na América do Sul. Então, como tendo aí 2 forças impulsoras desse processo de provisão de infraestrutura, né, de implementação de infraestrutura, tanto as demandas dos setores produtivos, e aí a gente pensa principalmente no agronegócio, no setor da mineração, e pensando esse contexto, né, do centro-norte brasileiro e sul-americano, principalmente o desenvolvimento das novas fronteiras, as chamadas novas fronteiras agrícolas, que inclui o Matopiba, aqui na região amazônica, a Macro, ou, de maneira mais geral, o chamado Arco Norte brasileiro, né, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe à frente. Mas essa infraestrutura de integração pan-amazônica, ela também tem sido implantada como um esforço de indução, né, por parte do Estado da integração e do desenvolvimento. Então, projetos como esse corredor
via Acre, né, de integração Brasil, Peru, e também incluindo partes da Bolívia, não necessariamente é um projeto que tem sido impulsionado para atender a demanda dos setores produtivos. Mais recentemente, sim, com o aumento da nossa relação comercial, né, da relação brasileira comercial com a Ásia, sobretudo, e a saturação dos portos do Sul-Sudeste, provocando aí novas demandas, né, novas soluções logísticas no Norte e Nordeste brasileiro para atender essa demanda. Então, hoje, um desafio, inclusive, esse, né, colocar para o setor produtivo brasileiro, que além dos portos atlânticos do Norte e Nordeste, que já tem crescido, já tem participado mais amplamente desse fluxo comercial, é possível também acessar os portos do Pacífico, inclusive os portos peruanos, por essa rota via Acre. Mas esse ainda é um esforço, né? Então, é parte também essa infraestrutura de um esforço estatal e de articulação entre os países para fomentar, de fato, a integração e o desenvolvimento dessas regiões, levando em consideração também que são regiões de fronteira. Uma outra ideia, para a gente conversar um pouco, e que toca ao tema da bioeconomia, os desafios da cooperação, é partir da constatação de que esse processo de provisão de infraestrutura, de integração por meio da infraestrutura e de corredores de transporte, ao mesmo tempo que ela é necessária e fundamental, ela também comporta conflitos, tem gerado alterações nas lógicas de ordenamento, inclusive nos sistemas produtivos locais. Então, é um desafio, além de processos de conflito, a gente tem também processos de resistência e de proposição por parte das populações locais de soluções alternativas, que é um desafio também a gente trazer isso para os debates hegemônicos sobre infraestrutura e integração. E, por fim, uma terceira ideia, né, para que essa infraestrutura, essa provisão, né, de infraestrutura, ela, de fato, se converta em motor de desenvolvimento e de integração, requer governança territorial e participação social. Significa que isso resolve os conflitos, resolverá os conflitos, é uma receita mágica de bolo? Não necessariamente. Os conflitos sociais, eles são parte das dinâmicas sociais, mas sem governança, sem participação social, eles tendem a se aprofundar e aprofundar também as lógicas de exclusão, vulnerabilização social e desigualdade. Então, é um pouco essas três ideias que eu gostaria de introduzir ao debate e, né, vou procurar responder, né, as questões provocadoras desse painel, pincelando um pouco com essas três ideias básicas. Então, assim, essa primeira ideia é, basicamente, explorar a noção de que, para que as rotas de integração regional fortaleçam a bioeconomia, do ponto de vista comercial, regulatório, institucional, é fundamental que ela seja tratada como objetivo estratégico da provisão de infraestrutura e não como um efeito colateral do comércio de commodities, como atualmente tem sido. Ou seja, para que a cooperação pan-amazônica e que a bioeconomia, ela, de fato, possa ser parte dos efeitos da provisão de infraestrutura, da integração de infraestrutura, ela precisa figurar como um objetivo estratégico dessa provisão de infraestrutura, fato que hoje a gente não tem na prática, e me parece que o projeto, né, atual das rotas de integração aprofunda um pouco essa noção de que o sentido primordial da provisão de infraestrutura é atender uma demanda de escoamento de commodities para a Ásia, sobretudo. É um fato importante, necessário, mas é preciso que a gente vá além, né, dessa lógica. E aí, trazer alguns aspectos também, né, que na OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que seria aí, talvez, a instituição mais relevante pan-amazônica, né, que daria conta de sistematizar os desafios e potencialidades da região, traz a infraestrutura também como um dos seus aspectos centrais e,
desde lá de 2000, né, quando a gente teve um novo impulso a essa integração de infraestrutura na América do Sul, esse plano estratégico, né, essa agenda estratégica de cooperação, que, como vocês veem, de 2004 a 2012, então, a gente tem aí, né, um atraso. Onde está a agenda de estratégica de cooperação pan-amazônica atual? E a gente tem uma defasagem aí no tempo, mas a infraestrutura figura também como um aspecto relevante dessa integração pan-amazônica. E, desde os primórdios aí da iniciativa de integração da infraestrutura regional sul-americana, a partir de 2000, a UTCA também trouxe esse esforço de integração da infraestrutura da América do Sul como parte do seu planejamento estratégico de infraestrutura, focado aí na infraestrutura de transportes e na navegação comercial. Eram os aspectos da infraestrutura estimulados, aí, priorizados nesse plano. Mas, então, pensar nesse planejamento de integração da infraestrutura sul-americana como um processo mutante, né? Ou seja, de 2000 para cá, a gente teve diferentes arranjos institucionais para viabilizar esses projetos, que o mais atual são as rotas de integração sul-americana, dentre as quais aí, pelo menos 3 abrangem a região pan-amazônica. Pensando a Amazônia, de que maneira, né? Como que, na prática, essa escala de Amazônia ela abrange as políticas, os planos, o planejamento do desenvolvimento territorial, seja no Brasil, ou seja, nessa escala mais ampla de Pan-Amazônia. Então, aqui trazendo só alguns recortes geográficos, né, de formas como essa região pode e vem, na prática, sendo abordadas nas políticas, no planejamento público brasileiro e regional. E, claro, aqui a gente tem a Pan-Amazônia, numa abrangência da UTCA. A gente tem um aspecto mais limitado, pensando a região da faixa de fronteira e toda a potencialidade e os desafios comuns dessa aproximação, dessa integração pan-amazônica por meio das cidades gêmeas, das cidades intermediárias, dessa faixa de fronteira e as demandas específicas dessas localidades. A gente tem também, do ponto de vista estritamente brasileiro, esse recorte da Amazônia Legal, e aí a gente tem uma institucionalidade, a gente tem planos, tem políticas, então, que é muito interessante, que abre possibilidades também para essa articulação desde o Brasil com os demais países. E, por fim, aí já pensando um pouco, né, como que a Pan-Amazônia, como que a Amazônia, ela, de maneira mais objetiva, tem sido incorporada ao planejamento da infraestrutura regional brasileira e sul-americana. A gente tem ali aquele marco, né, do Arco Norte, que eu falo do Arco Norte produtivo, porque a faixa de fronteira também tem o Arco Norte, mas esse Arco Norte produtivo, no qual o sistema portuário amazônico e da região norte e do nordeste figuram como a infraestrutura principal desses corredores de exportação de grãos. Então, mais diretamente, se a gente toma que a tônica, o principal agente impulsor, o que garante a viabilidade técnica e econômica, sobretudo, dessa infraestrutura que tem sido pautada hoje para integrar o Brasil e a América do Sul, tem sido a exportação de commodities. Na prática, a gente tem aí, né, acima do paralelo 16, né, 16 aí, esses corredores principais que hoje têm sido pautados como os corredores estratégicos prioritários para o escoamento dos grãos. Então, do ponto de vista da Rota do Pacífico, pensando a realidade do Acre, a gente tem um desafio de incluir o Acre nesse mapa, ou seja, incluir não apenas o Acre, mas o Pacífico como um caminho alternativo Pacífico norte, né? Sul do Peru, mas para a gente é o Pacífico aí norte, para além dos corredores já bioceânicos lá do Mato Grosso do Sul, que já vem avançando também via Paraguai, Argentina, Chile, mas de trazer o Pacífico para esse
mapa, né, para esse mapa dos corredores de exportação de commodities. Então, do ponto de vista hegemônico, esse figura como um desafio para potencializar o Acre, claro, e aí a superação dos gargalos que são necessários para a consolidação desse corredor, dessas rotas do Pacífico. Mas, bem, então, hegemonicamente, esse é um desafio que está colocado. Quando falava dos desafios e dos conflitos, das disputas que estão colocadas também e que precisam ser consideradas no planejamento da infraestrutura e do desenvolvimento regional, considerar, aqui trouxe uma foto do Convida, né, que é o Comitê de Defesa da Vida Amazônica da Bacia do Rio Madeira, em Guajará-Mirim, que me parece um importante símbolo de que a infraestrutura ela também gera conflitos, processos de resistência, e esse é um exemplo que cria até uma articulação internacional, Brasil-Bolívia em defesa do meio ambiente. Primeira lei que a gente tem promulgada no Brasil, do Rio como sujeito de direitos, a gente tem em Guajará-Mirim, por efeito da construção das hidrelétricas e dos grandes impactos. Então, tudo bem que a exportação de commodities deva figurar como objetivo estratégico dos corredores, mas como os pescadores e as pescadoras artesanais, profissionais, que vivem também do rio, são incluídos nesse planejamento, tem sido. Então, um efeito da infraestrutura, que aí não é só transporte, é também energia, é também telecomunicações, tem gerado, são efeitos severos nas dinâmicas locais, inclusive econômicas, e essa é uma experiência que marca um pouco isso. Então, no passado, essa infraestrutura, essa provisão de infraestrutura no Brasil deixou uma aprendizagem do quê? De que há direitos, de que o local importa, de que as populações locais precisam participar e serem sujeitas de construção das soluções que lhes afetam também. Bem, então, aqui são alguns marcos regulatórios que trazem, né, delimitam um pouco essa importância da participação social, resguardam os direitos, que é importante estar presente, atravessar tanto o planejamento, a governança da infraestrutura. Por fim, o terceiro ponto da governança territorial e da participação social traz, né, ou seja, a importância do esforço de articulação das políticas, de aproximação dos agentes, uma aproximação e participação tanto entre os setores, os diferentes setores da sociedade, como também nas diferentes escalas do planejamento. Então, esse me parece que é um desafio que atravessa esse outro desafio, né, essa questão da governança territorial e da participação social, que é o desafio de articular políticas, programas que já existem, né, muitas iniciativas que já vêm sendo feitas. Tem o desafio da continuidade, da institucionalidade. Então, os desafios não são necessariamente mais, a meu ver, da ordem do esforço ou da identificação da necessidade de articulação, de governança, de iniciativas. O desafio é torná-las perenes, é ter uma institucionalidade básica, robusta, que permita que essas articulações elas perdurem para além das mudanças de governo, que construam bons trânsitos entre as diferentes escalas, como que o município, como que o Estado, como que o Estado brasileiro, a nível nacional, né, a Amazônia Legal, como que essa articulação se dá com os demais países, a nível de Pan-Amazônia, mas numa articulação diferenciada também nas regiões de fronteira binacional, nas fronteiras trinacionais. Então, hoje, me parece que tem um desafio do como, da forma como esses esforços, de fato, podem ganhar perenidade. E esse exemplo, né, do Encontro Trinacional de Integração da Rota Quadrante Rondon, aqui do Acre, é um belo exemplo desses esforços que a gestão pública, os setores, né, da sociedade civil, do setor empresarial, vem fazendo de consolidar essas relações. E essa agenda participativa do planejamento setorial da institucionalidade passa também, aqui é um exemplo, né, da estrada da rodovia que liga Ribeira Alta, que é um polo importante de processamento de castanha amazônica, na Bolívia, e que processa também castanha do Acre, do próprio Peru.
É um polo importante, e essa é a principal conexão de Ribeirão-Tacobirra, né, na região aqui da fronteira com o Acre. Então, é estrada de terra. Então, quais são as rotas prioritárias? Uma rota da castanha prioritária nesse processo de integração com o Pacífico. É uma rota que pode ser alternativa também à própria estrada, alternativa não, complementar, na verdade, a essa estrada. Então, como que a bioeconomia, a cooperação, como que os outros setores econômicos, eles também estão sendo pautados nesse processo de integração. Tem esse desafio para a consolidação, né, dessa integração pan-amazônica, que inclui a coordenação multissetorial e multiescalar, e um aspecto, se a gente pensa na integração, na cooperação pan-amazônica, é também do fortalecimento de uma identidade pan-amazônica. Então, acho que esse evento já é um importante passo nessa direção, de fortalecimento e de construção, consolidação dessa identidade pan-amazônica, mas ainda persistem desafios. E aqui é um pouco assim, além da infraestrutura, uma proposta concreta, né? Eu tenho falado isso. O Brasil ele já tem uma iniciativa muito interessante de promoção da integração né, com fortalecimento de identidades, busca de soluções comuns com países de interesse por meio de universidades de integração. A gente tem a Universidade de Integração Latino-Americana, a gente tem a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que já fortalece essa identidade brasileira com o continente africano. Então, cadê a Universidade da Integração Pan-Amazônica? Os desafios para essa integração são muito complexos para a gente resolver em seminários anuais, bianuais, ou cada estado isoladamente, ou simplesmente nas regiões de fronteira. Então, aí é uma proposta que eu tenho falado um pouco, assim, aquelas a gente fala, se colar, colou, mas do potencial das universidades, e aí um termo interessante que saiu no painel aqui ontem, né, de valorização e fortalecimento das outras ciências indígenas, de aproximação linguística entre os demais países e os povos que habitam essa região, fortalecimento institucional, enfim, são diversos os ganhos que uma universidade pode trazer para fomentar inovação, conhecimento, desenvolvimento de produtos, patentes, ou seja, a busca de soluções e de enfrentamento de desafios pelos próprios amazônidas, desde a Amazônia, nas regiões de fronteira dessa região. Então, não me estendo mais. Então, acho que é um pouco assim, né, que os desafios, os conflitos, as potencialidades, eles estão colocados, eles são, na realidade, oportunidades para a gente elevar essa integração, aí pensando do Brasil com o centro-norte, né, da América do Sul, com a Pan-Amazônia, a um outro nível. Então, esse evento é uma amostra de que essas oportunidades elas já têm sido aproveitadas, o que nos resta é seguir aprofundando esse caminho. É isso. Obrigado, Marta. Então, a gente pode passar agora para o embaixador João Carlos, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, de estar com vocês, dividir algumas informações e convidar vocês também para fazer algumas reflexões junto e trazer também, sobretudo, um pouco de otimismo com relação ao desenvolvimento dos corredores rodoviários, ferroviários, hidroviários que estão em construção na América do Sul. Eu vejo isso como um processo irreversível, né? E desafiador, né? Irreversível no sentido que as forças que nos impelem a promover essas mudanças, elas são, eu diria, a partir dos últimos anos, uma constante, particularmente a ascensão do continente asiático, o crescimento das nossas relações com a Ásia como um todo, e particularmente com a China, mas não necessariamente com a China. No ano passado, nós exportamos muito mais para o Vietnã e Indonésia do que para o Reino Unido e a França, né?
A China, em 1991, nós chegávamos a exportar para esse país $1 bilhão em 1991. Em 2024, nós levamos apenas 3 dias para exportar esse mesmo $1 bilhão, né? Então, mostra o dinamismo, a importância da nossa relação com a Ásia. E a necessidade que, obviamente, isso implica em termos de reconfiguração da logística, do sistema de transporte, da infraestrutura e da nossa conectividade física com países vizinhos, né? O que, de fato, como foi muito bem ressaltado aqui pelos panelistas anteriores, vai valorizar a fronteira, algo que permaneceu abandonado pelas administrações anteriores por muitos anos, né? Então, nós estamos agora num processo não só de construção de novas rotas, mas, sobretudo, de revalorização das regiões de fronteira terrestre. Esse slide eu considero bem explicativo, né? Mostra para você um trabalho que foi feito pelo IPEA, né, de a evolução das exportações brasileiras por estado de 2010 a 2021, né? E mostra o que eu estou falando, ou seja, quando comparamos o desempenho do comércio exterior dos nossos estados de fronteira, né? Acre, vocês veem aí com 136%, em contrapartida vemos Espírito Santo com 14%, né? Isso significa o quê? Significa que o Atlântico está perdendo a importância em relação ao Pacífico. Está em curso um processo de reconfiguração da economia brasileira com expansão da produção para o interior do país, afastando-se dos portos atlânticos, né? Obviamente que isso impõe algo que não se deu muita importância no passado. O foco em Brasília sempre foi, vamos construir estradas, né? O foco hoje em Brasília é logística, né? Uma grande diferença, né? Há um reconhecimento de que a dependência do modal rodoviário, o distanciamento do centro de produção dos nossos portos representa uma debilidade, uma fraqueza, né? E, obviamente, um aumento de custo, né? Nós temos um diferencial muito importante entre custo logístico da OCDE, em torno de 6%, o nosso do Brasil está em torno de 17%, né? Isso, obviamente, incorpora naturalmente com o produtor, que ele é obrigado a assegurar ganhos de produtividade para compensar a onerosidade de uma logística ainda muito dependente do modal rodoviário e obrigada a deslocar-se por longas distâncias, né? Largas distâncias, né? São as diversas rotas, né? Isso é interessante porque, de fato, há uma preocupação de se promover a integração com toda a América do Sul, sem exclusão. Então, vocês não se sintam excluídos. É a primeira mensagem que eu passo, né? E como eu disse de início, uma mensagem também que traz otimismo, né? E não descrença, né? Claro que temos dificuldades naturais em função das adversidades que a infraestrutura enfrenta, seja a Cordilheira dos Andes, seja a Amazônia, né? Mas há um esforço para se buscar soluções e elas tenderão a ser algo também que é novo em termos do pensamento da infraestrutura, é buscar soluções multimodais, né? Soluções que combinem os distintos modais de modo a que a solução seja eficiente, menos impactante para o meio ambiente, mas assegure uma movimentação segura para a carga, né? Eu tenho notado uma série de iniciativas foram tomadas no passado, né, com vistas a buscar uma saída para o Acre, para a Amazônia, em direção ao Pacífico.
muitas delas se frustraram, né, em termos de não terem produzido os resultados comerciais que vocês corretamente esperam e têm o direito, né? Uma das falhas do passado, na minha perspectiva, é o projeto de infraestrutura, ele não está orientado por uma segura governança, né? É fundamental para um projeto ter continuidade, superar os ciclos políticos, né? As adversidades das mudanças econômicas, né? Crescimento, depressão, né? Embates externos, internos, tensões de todo tipo, né? Que tem uma sólida governança, né? Esse é o modelo, uma tentativa que eu trago para vocês de criar essa governança, né? Apresentei ontem para o governo do Estado e gostaria que esse modelo fosse levado adiante, né? Para ancorar os esforços. Sem uma governança, você não ancora esforços. Esses esforços se diluem, não produzem os efeitos desejados, né? Como é que eu estruturo isso? Primeiro, ela tem que ser multiatores, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que trabalhar com todos os níveis, com todas as partes interessadas. É o setor privado, é a academia, é a sociedade civil, né? É o governo estrangeiro, o governo federal, o governo estadual, né? Ou seja, são diversos atores. Então, o modelo de governança ela tem que ser multiatores e multiníveis. É errado, no passado sempre se concebia um projeto de infraestrutura numa perspectiva unicamente federal, né? Acabava não dando certo, porque não se consultavam as comunidades locais, as prefeituras, o setor privado. Então, havia implantada a infraestrutura, logo em seguida surgiam adversidades, resistências, críticas, né? Hoje, pelo menos, nós estamos tentando criar um sistema de implantação de obras de infraestrutura que seja multiatores e multinível, né? Então, a ampla consulta, ampla interação entre as distintas partes, né? Aí o que eu proponho, você vê, tem uma secretaria técnica, né? Algo que falta, nós corrigimos no corredor rodoviário bioceânico, que é a necessidade de você ter um repositório de documentos, de informações, para facilitar o acesso a essa informação. Então, o corredor rodoviário bioceânico agora dispõe de uma página web, onde ampla informação está sendo disponível, todos os estudos realizados podem ser acessados, as declarações presidenciais e outros documentos importantes que representam a história de construção do corredor rodoviário bioceânico. Outro aspecto que é importante é você ter uma instância para interação com o setor privado. Aí é o Comitê Consultivo Privado. Isso é fundamental exatamente no Acre, devido à sensibilidade ambiental e produtiva, né? Não é todo tipo de produto que vai ser exportado pelo corredor, e aí já aponto, eu não vejo o corredor como uma porta de escoamento para commodities em geral. E por que digo isso? Porque há soluções logísticas mais interessantes. Pego, por exemplo, o caso lá de Mato Grosso do Sul, grandes produtores de grãos, né? Agora, para você movimentar grão, você usa um bitrem, um rodotrem, né? São caminhões de 70 toneladas, isso não cruza o Andes, né? Estamos falando de o Passo de Rama, por exemplo, são 4.200 metros de altitude. Então, é a diversidade que a gente enfrenta para levar, obviamente, uma commodity a um porto no Pacífico, né? A ideia é containerizar, obviamente, a produção, né? E isso é possível, obviamente, com a transformação do produto, a identificação de alguns produtos que são
mais facilmente containerizáveis do que outros, né? E vocês têm uma diversidade de produtos tremenda, e todas elas, obviamente, containerizáveis, né? Castanha, como foi mencionado, diversos outros produtos que poderiam muito bem ser mobilizados, movimentados por containers, né? Outra parte que é importante é a rede universitária, né? Eu estive em contato aqui com a universidade para reunir todas as universidades do Estado numa rede, de modo que se somem as pesquisas, os pesquisadores, os esforços de análise para determinados objetivos que são trazidos, obviamente, pelo governo federal e governo local. Então, há uma sinergia entre o pensamento acadêmico, a capacidade de análise da academia com as ações governamentais, né? O foco, obviamente, será no governo do Acre, né? Através do seu secretariado, né? Aí é importante a participação da produção, do transporte, do meio ambiente, articulando-se em torno de objetivos que vão sendo traçados a partir dessa governança. Uma vez identificadas as prioridades, né, essas prioridades devem ser identificadas pelo governo a partir do seu secretariado, né, elas serão canalizadas para aí sim uma instância federal, né, que é a Mesa de Simplificação de Procedimento de Fronteira, Transporte, Produção e Comércio, né? Nessas instâncias, obviamente, aí vamos tratar outras questões que escapam à competência do governo estadual, que é colocar o funcionário do Vigiagro lá na fronteira, assegurar a presença da Receita Federal, assegurar que o trânsito fronteiriço seja moderno, eficiente, digitalizado, né? Essas questões é que, obviamente, seriam levadas adiante. Haveria também um suporte de governança, né? E aí são os bancos, a Embrapa, com capacidade analítica, com as suas sugestões a partir de análises realizadas, e não faltam entidades interessadas em financiar, como o BNDES, o BID, a CAF, que obviamente teriam que ser articuladas a partir de projetos concretos, né? O BNDES só vai se debruçar se vocês forem capazes de apresentar um projeto factível, né? Por último, obviamente que é fundamental uma articulação igual com o governo peruano, né? Uma das razões do passado é que as interações com o Peru se faziam a nível muito local, com carência de representação do nível nacional, né? Então, é necessário, em alguns momentos, chamar os funcionários do Ministério do Planejamento, do Ministério das Relações Exteriores, para, obviamente, com as suas contrapartes, a chancelaria e outras representações do governo peruano, de fato, avançar, então, na implementação de iniciativas que viriam de baixo. Como vocês estão vendo, a iniciativa vem de baixo, ela é bastante capilar nesse sentido, né? Mas chega um momento que há um processo de formalização, de negociação, e aí se faz, obviamente, no nível intergovernamental. Essa estrutura de governança, ela existe já, ela foi implantada pelo governo brasileiro no corredor rodoviário bioceânico, ela é muito mais sofisticada do que está aqui, né? E envolve, obviamente, muito mais outras iniciativas. Eu menciono, por exemplo, que lá já estamos pensando até em questões de saúde, questões de segurança, temos uma mesa de segurança para discutir questões de segurança, né? Temos uma mesa para discutir turismo, né, em que a gente convida, obviamente, atores desse setor, né, assim como outras atividades que integram a governança do corredor rodoviário bioceânico, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é essa mensagem que eu trago de Brasília.
nós estamos com o corredor rodoviário bioceânico sendo inaugurado em novembro, dezembro do próximo ano, 2026. A ponte concluída, já estamos com 75% da ponte concluída, uma ponte de 1.600 metros, né? Muito bonita. Estamos com toda a pavimentação do CHAC em processo de conclusão e entrega para agosto de 2026, ou seja, o corredor rodoviário bioceânico estará entregue para os operadores comerciais brasileiros a partir do fim do próximo ano. Essa informação que eu passo para vocês, que é, obviamente, um incentivo para a construção de um corredor específico voltado para o Acre, para atender as necessidades do setor produtivo da sociedade acreana. Muito obrigado.